Escrito por Luiz Eduardo Soares. O Rio de Janeiro, cidade conhecida por sua beleza natural exuberante e alegria contagiante, também carrega consigo uma triste realidade: a violência. As majestosas paisagens da cidade maravilhosa contrastam com a sombra da criminalidade que assola suas comunidades. A violência, presente em diversas formas, afeta a vida de milhões de cariocas. Diariamente, notícias de tiroteios, assaltos e homicídios estampam as páginas dos jornais, criando um clima de medo e insegurança. O medo se torna um companheiro constante para muitos, moldando rotinas e limitando liberdades. A sensação de vulnerabilidade permeia a sociedade, impactando desde as decisões mais simples do dia a dia até os sonhos para o futuro. Mas como chegamos a esse ponto? Quais são as raízes dessa violência que parece sufocar o Rio de Janeiro? Nas próximas sessões, vamos explorar as causas e consequências desse problema complexo, buscando entender suas nuances e as possíveis soluções. O tráfico de drogas, um problema global, encontra no Rio de Janeiro um terreno fértil para se instalar e prosperar. A geografia da cidade, com suas comunidades densamente povoadas em áreas de difícil acesso, facilita a ação das facções criminosas. As favelas, muitas vezes, se tornam reféns do tráfico. O poder bélico das facções impõe sua lei, controlando o comércio de drogas e espalhando o terror entre os moradores. Armas de grosso calibre, em poder de criminosos, transformam as comunidades em campos de batalha. Tiroteios, muitos deles em plena luz do dia, colocam em risco a vida de inocentes, incluindo crianças e idosos. A disputa por territórios entre facções rivais aumenta a espiral de violência, resultando em um ciclo interminável de medo e morte. A sensação de impunidade, muitas vezes, alimenta a ousadia dos criminosos, que agem com brutalidade e crueldade. Para os moradores das comunidades dominadas pelo tráfico, a violência não é um evento isolado, mas sim uma realidade constante. O medo se torna um companheiro diário, moldando suas rotinas e limitando suas liberdades. A simples ida à escola, ao trabalho ou ao supermercado se transforma em um ato de coragem. A qualquer momento, um tiroteio pode ter início, obrigando as pessoas a se protegerem como podem. A incerteza e a imprevisibilidade dominam o cotidiano. O medo de uma bala perdida atingir um ente querido se torna uma angústia presente em cada família. A violência impacta a vida social, cultural e econômica dessas comunidades. O comércio local sofre com a instabilidade, eventos culturais são cancelados e o acesso a serviços básicos como saúde e educação fica comprometido. Embora a violência no Rio de Janeiro seja um problema generalizado, algumas áreas são particularmente afetadas pelo domínio do tráfico de drogas. As favelas, com sua vulnerabilidade social e falta de infraestrutura, se tornam alvos fáceis para a ação das facções criminosas. Comunidades como a Rocinha, o Complexo do Alemão e a Maré se transformam em palcos de operações policiais de grande escala, com o objetivo de combater o crime organizado. No entanto, essas operações, muitas vezes, resultam em um alto número de vítimas civis e não conseguem erradicar o problema da violência. A presença constante do tráfico nessas áreas impõe um clima de medo e silenciamento. Moradores, com medo de represálias, hesitam em denunciar os crimes às autoridades, perpetuando o ciclo de violência. A falta de oportunidades, a desigualdade social e a ausência do Estado contribuem para tornar essas comunidades ainda mais vulneráveis à ação do tráfico. A falta de perspectiva para os jovens, em especial, facilita o aliciamento para o crime, alimentando a engrenagem da violência. Seção 5. Rostos da tragédia. Histórias e estatísticas. Por trás dos números frios das estatísticas, existem histórias reais de dor, perda e superação.
famílias destruídas pela violência, sonhos interrompidos por balas perdidas e o medo constante que se instala nos corações dos moradores. Maria, moradora da Rocinha, perdeu seu filho, um jovem promissor, vítima de um tiroteio entre traficantes e policiais. Seu drama, infelizmente, se repete em diversas comunidades do Rio de Janeiro. Os dados oficiais confirmam a gravidade da situação. O número de homicídios, apesar de ter apresentado uma queda nos últimos anos, ainda é alarmante. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, em 2024, foram registrados mais de X homicídios dolosos no estado do Rio de Janeiro, sendo uma parte significativa deles concentrada na capital. Esses números representam vidas perdidas, famílias dilaceradas e um futuro incerto para milhares de pessoas. A violência, além do impacto humano, também gera consequências econômicas e sociais para o Rio de Janeiro. Section CIS: a luta contra o crime organizado. Combater a violência no Rio de Janeiro exige um esforço conjunto de diversos setores da sociedade. As autoridades públicas têm um papel fundamental nesse processo, investindo em segurança pública, justiça e políticas sociais. A polícia, com seus diferentes órgãos, precisa atuar de forma integrada, combatendo o tráfico de drogas, apreendendo armas e prendendo criminosos. No entanto, a ação policial, por si só, não é suficiente para resolver o problema. É preciso investir em inteligência policial para desmantelar as redes de tráfico de drogas e identificar seus financiadores. A corrupção dentro das corporações policiais, um problema histórico, precisa ser combatida de forma implacável. O sistema penitenciário, muitas vezes, funciona como uma escola do crime, recrutando e fortalecendo as facções criminosas. É preciso investir em um modelo prisional que promova a ressocialização dos detentos, oferecendo oportunidades de educação, trabalho e reinserção social. Section 7: esperança em meio ao caos. Iniciativas sociais. Em meio à violência que assola o Rio de Janeiro, surgem iniciativas sociais que buscam levar esperança e oportunidades para as comunidades mais afetadas. Organizações não governamentais, projetos sociais e lideranças comunitárias se unem para oferecer alternativas ao tráfico de drogas e à violência. Projetos culturais, esportivos e educacionais oferecem aos jovens a chance de desenvolver seus talentos, ter acesso à cultura e construir um futuro diferente. Escolas, muitas vezes, se tornam verdadeiros refúgios para as crianças e adolescentes, oferecendo um ambiente seguro e acolhedor. A arte se transforma em uma poderosa ferramenta de transformação social, permitindo que os jovens expressem suas emoções, denunciem a violência e sonhem com um futuro melhor. O esporte, com seu poder de união e disciplina, também desempenha um papel fundamental na inclusão social e na promoção da paz. Essas iniciativas, apesar de muitas vezes atuarem com recursos limitados, demonstram a força da sociedade civil na luta por um Rio de Janeiro mais justo e pacífico. Elas representam um raio de esperança em meio à violência, mostrando que é possível construir um futuro diferente. Section 8: o papel do Estado, responsabilidade e ação. A superação da violência no Rio de Janeiro exige um compromisso firme do Estado, com políticas públicas eficazes e investimentos consistentes em áreas como segurança, justiça social e educação. É fundamental garantir a presença do Estado nas comunidades mais afetadas pela violência, não apenas com ações policiais, mas também com investimentos em infraestrutura, saúde, educação e cultura. A criação de oportunidades de emprego e renda para os jovens é crucial para combater o aliciamento para o tráfico de drogas. Investir em educação de qualidade, desde a primeira infância até o ensino superior, é o caminho para quebrar o ciclo da violência e construir uma sociedade mais justa. A garantia de direitos básicos, como acesso à saúde,
moradia digna, saneamento básico e segurança, é fundamental para criar um ambiente propício ao desenvolvimento humano e social. O combate à corrupção, a transparência na gestão pública e a participação da sociedade civil na formulação e implementação de políticas públicas são elementos essenciais para a construção de um Rio de Janeiro mais justo e pacífico. Section 9. Olhando para o futuro. Um Rio de paz possível. A violência no Rio de Janeiro é um problema complexo, com raízes profundas na desigualdade social, na falta de oportunidades e na ausência do Estado em comunidades vulneráveis. No entanto, a esperança reside na força da sociedade civil, na mobilização da juventude e no compromisso de governantes com a construção de um futuro diferente. É preciso romper o ciclo de violência, investindo em educação, cultura, esporte e oportunidades para todos. É preciso garantir a presença do Estado nas comunidades, não apenas com a polícia, mas com serviços públicos de qualidade. A luta pela paz exige um esforço conjunto de toda a sociedade. É preciso unir forças, romper o silêncio, denunciar a violência e construir um futuro onde a paz seja a única opção. O Rio de Janeiro, com sua beleza natural exuberante e a alegria contagiante de seu povo, merece viver em paz. É preciso acreditar na mudança, lutar por um futuro melhor e construir um Rio de Janeiro mais justo, humano e solidário, onde a violência seja apenas uma lembrança distante.